todos, como estão? Estão bem? Oi a todos, como estão? Estão bem? Sejam bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua espanhola. Eu sou a maestra Ru, eu sou a professora Ruth e com certeza nós estamos aqui, para mais um dia de aprendizado. E desde já, muitas graças por sua participação, muitas graças por estar aqui juntamente com nós para aprendermos cada dia mais, tá bom? Antes de iniciarmos, nós iremos realizar nossa oração de agradecimento a Deus por todas as bendições recebidas, por la oportunidade de termos vida, por la salud, por todo el cuidado que te nos dado, ¿está bien? Entonces vamos a agradecer a nuestro Dios. Yo pido que todos realicen esta oración, por favor, ¿está bien? ¿Están prontos, preparados? Perfecto, continuando. Querido Dios, muchas gracias por todas las bendiciones. Nuestro corazón está muy agradecido por todas las bendiciones recibidas, por el don de la vida, por la salud, por el cuidado, por la protección, por guardar nuestras vidas. Te damos gracias, oh Dios, por todo. Gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros abuelos. Gracias por todo que nos ha concedido, por todas las bendiciones. Quédate conosco siempre, que nuestros estudios puedan ser grandemente abençoados, bendecido por ti. Te rendimos gracias, oh Dios, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Amém. Então, chicos, agradecemos a Deus, por essa grande oportunidade que Ele tem nos dado, que é o dom da vida, que é a oportunidade de dizer muito obrigado, tá? Então, agora eu tenho um recado muito importante para você. Você que ainda não veio participar das nossas aulas presenciais, eu conto com a sua participação, te convido a vir, tá? A participar, porque aqui, com certeza, na sala de aula, você terá aí a oportunidade de esclarecer sua dúvida, se você tiver. O professor vai estar verificando aonde que está a sua dificuldade, tá bom? E eu conto com você e com a sua participação, tá certo? Lembrando que vocês precisam sempre ter os livros, quadernos, tá? Atualizados. Não se olvidem, por favor, de realizar as tarefas. Não esqueçam, por favor, de realizar as tarefas do livro, as tarefas do caderno, tudo aquilo que for enviado até vocês, por favor, realizem, tá? Hoje nós iremos dar continuidade nas nossas aulas. E lembrando que a nossa metodologia é assim. Nós sempre trabalhamos com o conteúdo do dia, mas antes de iniciarmos o conteúdo do dia, eu recapitulo o conteúdo das semanas anteriores, tá? Nós recapitulamos os conteúdos que já foram passados para vocês, para que não causem dúvidas, Para que vocês não fiquem com dúvidas. É bem importante isso, lembrarmos tudo aquilo que foi passado já anteriormente para vocês, tá bom? Então vamos lá, espero que todos estejam preparados para iniciarmos aí a nossa maratona de estudos, tá? Peguem já aí caderno, livro, bolígrafo, todo o que necessitam para começarmos nossa classe de hoje, está bem? Então vamos a continuar. Olá a todos, como estão? Estão bem? Sejam todos bem-vindos a nossa classe de língua espanhola. Antes de iniciarmos, quero um favor de vocês. Peguem aí o livro, o caderno, tudo aquilo que você vai necessitar para iniciarmos a nossa aula de hoje, tá certo? É importante você ter estes materiais em suas mãos para podermos dar continuidade naquilo que nós já aprendemos nas classes anteriores. Lembrando que o nosso conteúdo de hoje, antes de ser passado, nós revisamos tudo aquilo que nós já aprendemos durante as aulas anteriores. Por isso, você precisa ter aí todo o seu respaldo,
daquilo que você já escreveu no seu caderno, tá bom? Para você poder usar, tá certo? Então vamos lá. Hoje nós iremos pegar aqui o livro de vocês, tá? Na página 30. Nós vamos lembrar aí que nós aprendemos sobre o discurso direto e indireto. O que seria um discurso direto e indireto, maestra? Bem, antes de nós explicarmos, você vai precisar verificar aqui, né? Anotar no seu caderno o nome da disciplina Língua Espanhola, tá? Disciplina Língua Espanhola. Depois você vai colocar a maestra Ruth Lopes, tá? O nome da professora aqui, bem direitinho para você não ter dúvidas nenhuma. Vamos lá. E nós sabemos que nós estamos na unidade 3 do nosso livro, né? Nós estamos trabalhando sobre las ONG. Aí tem uma pergunta, são as ONG la solução? O que seria a ONG, né? A ONG são as organizações nacionais não governamentais, são organizações não governamentais, tá bom? O que nós temos aí? Nós temos, né, a nossa explicação sobre o que seria uma ONG. As siglas que servem para abreviar Organização Não Governamental, la ONG. Então, essa é a sigla, tá? ONG. Siglas que servem para abreviar Organização Não Governamental. Una ONG es constituida por hombres y mujeres que se reúnen con la finalidad de promover objetivos en común de forma no lucrativa. Existem vários formatos institucionais para a constituição de uma organização sem fins lucrativos. Associação civil, fundação, organização religiosa, partidos políticos e etc. Por não ter objetivos confessionais nem eleccionários, juridicamente toda ONG é uma associação civil ou uma fundação privada. Então você já sabe que as ONGs, né, elas são associações privadas, são particulares. Ela surge aí da ideia de uma pessoa que tenta ajudar ao próximo, né, que busca ali ajudar para ver o bem-estar de cada pessoa ao seu redor. Então ela não tem ajuda governamental, né, não tem apoio algum. São somente eles, né, esse grupo aí que se reúne. E as ONGs, elas servem para ajudar crianças que estão órfãs, pessoas que vivem desabrigadas na rua, idosos, né, vários tipos de ONGs, crianças especiais. Nós temos uma ONG conhecida, né, no Brasil, que é a Criança Esperança. Essa é uma ONG muito conhecida, né, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Então nós temos agora mais alguns exemplos. Aqui nós temos algumas ONGs. A ONGs da Unicef, Ajudemos a los Niños, Ajuda em Acción. Nós temos aí, né, muitas ONGs, Espanha, infinitas ONGs. Eu peço que você observe com atenção aí. Eu não sei se você conhece alguma dessas ONGs, né? Mas todas elas trabalham de alguma forma apoiando ou ajudando alguma determinada pessoa ou algum determinado grupo de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós iremos aprender sobre o discurso direto e indireto, tá certo? Em discurso direto e indireto, temos lá em la página 30. Inicia assim, vamos acompanhar a leitura lá. Há um cambio na forma de apresentar as informações no texto que nos hace inferir que um primeiro momento se habla desde uma perspectiva mais objetiva e formal, apresentar os dados históricos. Bom, olha, o discurso direto, ele é o que? Ele precisa de um guion, né, largo para poder referir-se a tal situação. Já o indireto são a interpretação, né? E elas precisam de nexos, ou seja, o indireto é a escuta daquilo que você ouviu alguém falar, tá bom? Então daqui a pouco nós vamos já entender isso aí. Vamos para o trecho que tem no livro na página 30. De 24 de março de 1976, as Forças Armadas usurparam o governo constitucional da República Argentina,
por meio de um golpe de Estado. Usurparam seria o quê? O que seria isso aí, usurparam? Seria roubar, né? Tomar, mas é um verbo conjugado em la terceira persona de plural. Então, é um verbo conjugado na terceira pessoa do plural, tá? Acompanhem lá, vamos lá. Mientras que no segundo párrafo se pode perceber el relato desde o ponto de vista de quienes estão actuando. Nada ni nada nos detuvo para buscar a los hijos de nuestros hijos. O que seria nós? Seria o pronome que indica que se trata de uma pessoa do plural, tá bom? Quando el hablante reproduz textualmente um mensagem, tal como se ha dicho, se diz que se trata de estilo direto. Olha, quando um hablante reproduz totalmente uma mensagem, como se ha dicho, se diz que se trata de estilo direto. Se marca graficamente com linhas de diálogo ou com comilhas. O guião é aquele lá que a gente fala, né, um traço, né, antes, e as comilhas são as aspas. Quando o hablante reproduz a voz de outro com alguns cambios, se diz que se trata de estilo indireto, é decir, um mensagem que se refere a discurso ajeno. Olha, então quando é um estilo indireto, o hablante reproduz a voz do outro, ele reproduz aquilo que ele ouviu. Então esse é um discurso considerado indireto, tá certo? Porque não é a pessoa, a primeira pessoa, não é a pessoa que está falando, não é o discurso direto, ele ouviu, então ele vai tentar reproduzir, aí se torna um discurso indireto. Em espanhol, para reportar o que disse outro, há que indicar sujeito mais um verbo conjugado, como disse, mais a conjugação que. Observa aqui que lá no livro de vocês tem alguns exemplos. Que dizem as abuelas de Plaza de Mayo? Elas dizem que nada las detuvo para buscar a seus nietos. Bom, sujeito, las abuelas, né? Qual é o sujeito da oração? Las abuelas. Então está escrito, elas dizem que. Lembrando que tem o verbo conjugado dice, tem o verbo decir, mas a conjunção que. Então essa é uma estrutura para indicar, né, que a pessoa está reportando algo que ouviu alguém falar, certo? Então vamos mais aqui embaixo, que nós temos também uma atividade referente a isso. Mas antes vamos ver aqui uma explicação. Además do verbo decir, em espanhol se suele utilizar também outros verbos para introduzir o estilo indireto. Temos o verbo afirmar, responder, contestar e perguntar. Vamos para a questão de número 1. Agora observa esta informação apresentada no segundo párrafo, reescrevendo-la em estilo indireto. Com o fim de localizar os niños desaparecidos, abuelas de Plaza de Mayo trabalhamos em 4 níveis. Então aqui agora você vai colocar essa oração, né, no segundo párrafo, reescrevendo o estilo indireto. Você ouviu o que elas falaram, você leu aí o que ela falou, né? E você vai colocar como se fosse um estilo indireto, tá bom? Aquilo que você ouviu com sua própria palavra, tá? E antes de nós irmos para as páginas do livro, vamos ver o que temos aqui. Discurso direto e discurso indireto. Bom, o discurso direto pertence aos personagens. É a reprodução exata das suas palavras. Exemplo, o anjo disse a Deus, Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. Então esse é um discurso direto. Quem fala é o próprio personagem, tá bom? E o discurso indireto pertence ao narrador. Ou seja, ele ouviu, então ele vai falar. Transmite o que o personagem disse, sem reproduzir exatamente com as suas palavras. Exemplo, o anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava e que ela chorava porque queria ser maior, tá? Então aí temos a diferença do discurso direto e indireto. Discurso direto, o narrador le cede a voz ao personagem para que este hable diretamente. Se usa a raya de diálogo para marcar quando empieza a voz do personagem.
suele aparecer verbos de referencia. Dijo, contestó, afirmó, explicó. Puede estar antes de la voz de personaje o después. Siempre los usa el narrador. Podem usar-se signos de interrogação ou de exclamação também para o discurso direto, tá bom? Nós temos também exemplos de discurso direto, continuando. Yo una vez, dijo el viejo, recorriendo a todos con la mirada, crié una tararina guacha. Antônio, impaciente, perguntou: pero que passou? Não são venenosas, lhe explicou. Em verde vemos a voz do narrador. Tudo que está de verde é a voz do narrador. E em lila vemos a voz do personagem. Eu, uma vez, quem é o personagem? Eu. E o narrador, dijo el viejo, recorrendo a todos com a mirada, criei uma tararina guacha. Antônio, impaciente, perguntou: pero que passou? O que está de verde é o narrador e o que está de lila é o personagem. Não são venenosas, lhe explicou. Entenderam essa parte? Por favor. Discurso indireto. O narrador conta com sua própria voz lo que dijo um personagem. Tá? Não usa rádia de diálogo, não há signos de exclamação nem de interrogação. A única voz que há é a de narrador. Então, quando o narrador vai falar, sempre há verbo de referência seguido por um nexo. Que, se, quando, como, donde, quem. Então, quando é o narrador, ele sempre vai dizer, usar um verbo, né? Vai fazer referência a tal coisa, um nexo. Que, se, quando, como, donde, quem. Se usa para recargar um texto com demasiados diálogos. Cambia os versos conjugados, a persona e o número e alguns pronomes personais, tá bom? Exemplos de discurso indireto. El viejo dijo, recorrendo a todos com a mirada, que uma vez havia criado uma tartarina guacha. Antônio, paciente, perguntou o que havia passado. Ele explicou que não era venenosa. Então, esse é um discurso indireto. Temos os estilos direto e indireto. Quais são o que nós podemos utilizar no direto? Aqui, este, anoche, ayer, esta manhã, el mês passado, hoje, manhã e próximo lunes. Estilo indireto. Allí, esse, aqui, la noche anterior, el dia anterior, aquella manhã, el mês anterior, esse, aquele dia, a dia seguinte, el lunes seguinte, tá? Então, nós temos aí os estilos direto e indireto. Estilo direto e indireto. Mi madre me dijo, no llegues tarde. Estilo direto. El examinador anunciou, el exame dura 3 horas e meia. Estilo indireto. El presidente anunciou que os impuestos não iban a subir. Marta me dijo que não vendría a fiesta, tá? É o estilo indireto. Então, aqui nós finalizamos a explicação e nós vamos para o livro, na página 31. Lá você vai precisar responder o que se pede, tá bom? Tudo que está relacionado ao livro está relacionado a alguma parte, ao texto, tá bom? Então, você precisa aí, com certeza, responder direitinho. Vamos ler. Na página 31, leia a continuação a opinião de algumas personalidades do universo latino-americano sobre o papel de las ONG em la afectuação do processo de desenvolvimento sustentável e reescríbelas em estilo indireto. Então, se você vai ouvir e reescrever, então o teu estilo ele vai ser indireto. Você sabe que para usar o indireto você tem que usar o verbo, né? Mais os nexos que, tá bom? E assim por diante, aqueles nexos que nós vimos aí anteriormente. Vamos lá. Página 31, questão de número 2. Las organizações não gubernamentales, ONG, cumprem funções importantes, tanto locais como internacionais. Áurea Maria, sobre a importância das ONGs na América Latina. Como você acha que ficaria a sua oração usando o estilo indireto? Você ia usar o verbo disse, mas que, né?
Ana Maria disse que... O que foi que ela disse? Eu vou ensinar essa para vocês, tá? Ana Maria disse que as ONG cumprem funções importantes, tanto locais como internacionais. Então você sabe que para você usar o estilo indireto, você vai ter que usar o verbo disse, mas que, tá bom? Então a primeira eu já ensinei, a segunda você vai fazer solo. Algunas ONGs solo nos usam a los pobres, a los indígenas e a meio ambiente para que eles vivam bem. Evo Morales sobre las ONGs que se sirven de los pronombres sociales para obter ganancias. O que foi que ele disse? Você sabe que você vai ter que dizer, né? Você vai ter que afirmar o que ele falou aí, tá bom? Vamos mais abaixo. Cada dia mueren de hambre en el mundo 100.000 personas, de las cuales 30.000 son niños de menos de 5 años de edad. Esto es 10 torres gemelas que se vienen abajo, llenas de niños todos los días y nada se conmueve, nada se preocupa. Então, Frei Beto, sobre a necessidade de programas para erradicar o hambre. Então, você vai dizer também, de uma forma usando o estilo indireto, o que Frei Beto disse, tá bom? Na 31. Na página 32, você vai precisar ler todos esses textos, tá? E você vai ler com bastante atenção para você poder realizar as atividades da página que estão na página 33 e na página 34, tá bom? Então você vai precisar refazer essas páginas aí em casa, para que você consiga finalizar a sua atividade, a sua aula direitinho da semana, tá bom? Lembrando que você precisa praticar a leitura para conseguir desenvolver toda essa habilidade. Vamos lá para a página 32, Te toca a ti. Vamos ler aqui. Essa é uma produção escrita, você vai precisar escrever. O correio eletrônico ou e-mail é uma das ferramentas mais antigas da internet e sigue sendo útil, permite enviar e receber mensagens a usuários da internet de todo o mundo. Dichos mensajes consistem em las transferências de informação, texto, imagens, sonido e etc. Es decir, ficheiros eletrônicos de diversos tipos. Foi desenhado para que as pessoas pudessem intercambiar mensagens eletrônicas, como hasta pouco tempo se intercambia cartas utilizando o serviço postal ordinário. Então você vai ver aqui, essa carta que você vai ler, ele é encabeçado, conjunto de linhas que contém informação sobre a transmissão de mensagem, de la direção de correio eletrônico de remetente, a la direção de correio eletrônico de destinatário, fecha, a fecha quando se enviou o e-mail, assunto e tema de mensagem, mensagem, contém mensagem separado dele encabeçado por um salto de linha. Encabeçado por um salto de linha. Então vamos ler. De a assunto fecha. Para você enviar um e-mail, você precisa ter esses conhecimentos, né? Você vai enviar de você para alguém, colocar a data de algo e tudo mais, tá? Para poder completar direitinho. Agora observa atentamente os projetos e campanhas das ONGs a continuação e elige uma deles e em seguida escreve um e-mail aos amigos, sensibilizando-los a participar da campanha. Então você vai ler aí esses pequenos trechos que temos na página 32, da cor amarelo, Súmate a reto del agua, verde por uma sonrisa e o rosa, violência contra as mulheres. Você irá ler, depois você vai enviar um e-mail ao seu amigo comentando sobre esses trechos. E depois você vai para a página 33 para responder a atividade da página 33 e da página 34, tá bom? Então, tipos, o nosso encontro, ele termina por aqui. Eu quero agradecer a você pela sua participação. Muito obrigada por estar até este exato momento conosco. Não esqueçam de realizar suas tarefas. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar da maestra Ruth, que eu estarei aqui disponível para ajudá-los, tá bom? Não importa, você precisa pedir ajuda, você pode pedir, tá bom? E eu estarei aqui juntamente com vocês para continuarmos as nossas aulas. No decorrer da semana, você precisa enviar suas tarefas.
Eu sei que você tem muita atividade para fazer, mas a língua espanhola também é importante, tá? Não só espanhol, mas inglês. As línguas estrangeiras são importantes no seu cotidiano, tá bom? Principalmente você que está se preparando para realizar aí o exame, né, para ser aprovado numa faculdade, e você precisa ter esse embasamento de leitura, de interpretação, de escrita, para que você saia muito bem, tá bom? Então mande aí para a professora direitinho, porque ela precisa analisar e verificar o que você está fazendo, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e hasta la próxima classe. Adiós, chicos. Muchas gracias por todo. Que Deus los bendiga siempre.